Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma vez nós nos encontramos e vamos refletir a palavra de Deus. Iniciemos com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E hoje a igreja celebra um grande santo muito importante, São Domingos. Por isto, a oração da liturgia de hoje reza assim: Senhor, pelos méritos e ensinamentos de São Domingos, vinde em socorro da vossa igreja, e o grande pregador da vossa verdade seja nosso fiel intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouçamos a palavra de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém quem era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, propõe para nós uma pergunta, uma questão, que o próprio Jesus propõe aos seus discípulos. Que questão e que pergunta é esta? É sobre Jesus. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Podemos nos perguntar: quem é Jesus para nós? Simão Pedro, num primeiro momento, responde muito bem: Tu és o Messias, o Filho de Deus. É preciso deixar, meus irmãos e minhas irmãs, que esta revelação sobre Jesus nos venha do alto. Como o próprio Jesus diz a Simão: Feliz és tu, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas esta revelação te vem do alto. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, deixar que Jesus seja conhecido por nós a partir do Pai.
Ele é o Filho amado do Pai. Mas é preciso também permitir e aceitar que Jesus passa pela nossa humanidade. Jesus é divino, Filho de Deus, que se fez homem, viveu a nossa realidade. É preciso aceitar isto também. Quantas vezes nós queremos um Jesus apenas glorioso, mas um Jesus que não passou e que não passa pela vida humana, que faz a experiência humana. É preciso reconhecer isto. Ao final do Evangelho, nós vimos como Jesus repreende Pedro, porque Pedro não aceita a humanidade de Jesus. E o ponto culminante, central da vida de Jesus, da sua humanidade, mas também do seu ser divino, é a sua cruz. Porque ele morreu, passou pela dor e sofrimento, mas ressuscitou. Hoje a igreja celebra um grande santo, São Domingos, como nós rezamos aqui na oração inicial da liturgia de hoje. São Domingos, o grande pregador da vossa verdade, o grande pregador do Evangelho. São Domingos até fundou uma congregação dos pregadores, dos dominicanos, que tem a missão de anunciar e espalhar pelo mundo o Evangelho de Jesus. Domini Canis. Esta palavra é interessante, os dominicanos. O que é isto? São Domingos dizia assim, que os dominicanos deveriam ser como cachorrinhos do Senhor, a espalhar no mundo, a incendiar o mundo com a chama, com o fogo do Evangelho. Por isto, na iconografia da imagem de São Domingos, aos seus pés, nós observamos um cachorrinho que tem na boca um tição fumegante. Os dominicanos são como cães do Senhor, a espalhar pelo mundo a chama do Evangelho. Que o Evangelho seja a nossa salvação. Rezemos hoje pelos dominicanos, os pregadores do Evangelho de Jesus. Que São Domingos seja a nossa inspiração a anunciarmos também com a nossa vida o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Amém.